eu fui candidato em 2014, primeira vez. Eu era uma pessoa muito nova, tinha 23 anos, então não era a coisa mais natural do mundo uma candidatura como a minha. E ela foi consequência de uma história política que já tinha começado alguns anos antes. Apesar de ser novo, eu comecei muito cedo também. Comecei com 15, 16 anos, ainda no ensino médio. Eu lembro a primeira manifestação que eu fui foi em 2006, eu tinha lá uns 15 anos, 16, e foi contra o aumento do salário dos deputados e das deputadas, que é uma coisa que hoje muito menos profunda do que vários outros assuntos que eu debato, mas que na época foi o que me movimentou, que me moveu, me deu vontade de cair para dentro, de ver como era, assim. Foi algo bem curioso, assim, bem pouco, não era nenhuma grande organização política que puxava, era algo bem difuso, bem solto, poucas pessoas e tal. E essa manifestação me encantou muito. Voltei para a escola no dia seguinte animado por fazer política e tudo mais, comecei a pesquisar na internet, descobri que tinha uma coisa chamada Grêmio Estudantil, que é uma organização dos estudantes da escola, e aí já parti para isso, para falar com os amigos, cara, vamos montar um Grêmio, a gente tem que ter a nossa entidade, vamos montar e tal. Isso foi muito natural, assim, não foi nada que a UBS ou algum movimento externo chegou lá na escola batendo, que né, às vezes acontece, estimulando os estudantes, as estudantes a se organizarem. Foi algo bem genuíno nosso mesmo, assim, da época. Aí montamos o Grêmio Estudantil. Eu lembro que o primeiro grande ação que a gente fez foi uma ação de limpeza da escola, que os trabalhadores e trabalhadoras da limpeza estavam se queixando que ficava muito sujo, tá? E a gente decidiu, o próprio Grêmio, passar uma semana recolhendo o lixo das pessoas, a gente mesmo diretamente, durante o intervalo, o recreio. Isso gerava um choque nas pessoas, assim, que era um colega, né? Alguém que estava ali na mesma condição que ele e tal. E aí a reflexão era essa, né? De tipo, cara, precisa deixar tudo emporcalhado mesmo, então você não pode pegar seu lixo e jogar. Tá? No último dia, na sexta-feira, a gente pegou todo o dia que tinha sido recolhido no dia anterior, na quinta, e botou no meio do pátio da escola para a galera ver o volume, o tanto de lixo que estava sendo produzido e, enfim, dando um trabalho desnecessário muitas vezes para pessoas que estavam ali trabalhando na limpeza e tudo. E aí isso começou a me dar muito pique, assim, me dá muito ânimo. Depois entrei na Universidade de Brasília, vim para o curso de Sociologia, me engajei com o Centro Acadêmico de Sociologia, no caso, onde fui coordenador geral. Montamos outras atividades paralelas, cineclube, enfim, várias ações de retomada e reorganização do caso, foi o Caso Contigo e Gestão. Entrei no DCE da UNB como coordenador financeiro, e foi lá que eu tive acesso a um debate mais profundo político, comecei a conhecer mais as entidades, os grupos políticos, os partidos, todo esse universo que existia, mas sempre muito incomodado com a forma como o movimento estudantil era restritivo, assim, no teu debate, no próprio linguajar mesmo, usava termos às vezes que afastavam as pessoas, que as pessoas não entendiam, uma estética muito quadrada, muito fechada, né, cartazes assim, que não cativava muito. E eu defendia na época a tese de que não eram os estudantes e as estudantes que não se envolviam com o DCE que estavam errados, na verdade, né? Era o DCE que deveria se abrir para a participação, porque se as pessoas estavam montando, na época, ali, um pouco depois, teve o Comitê Universitário em Defesa das Florestas, que eu somei e participei de forma muito ativa, que era contra a reforma do Código Florestal. Movimentava um monte de gente, a galera ia para a reunião, ficava até tarde, fez acampamento na porta do Congresso Nacional para não aprovar a mudança no Código Florestal, que botava em risco nossas florestas. Fez uma manifestação dentro do Congresso, fez uma série de processos de organização popular. Se essas pessoas não estavam engajadas com o DCE, não é porque elas não ligavam para o país, porque elas não tinham engajamento político, é porque a forma DCE não era atrativa para elas. E aí, com essa pegada, comecei a construir um coletivo com outras pessoas, que era o Roda Moinho. Era um coletivo que procurava fazer a política subvertendo a forma mesmo, assim. Então a gente usava muito intervenção urbana, stencil, lambe-lambe, projeção na rua, cine debate, e foi assim que eu aprendi a fazer tudo isso que eu faço até hoje, na verdade, essa forma mais lúdica de se construir a política. Pouco tempo depois desse processo todo, o comitê veio 2013, junho, um momento de muita efervescência, geração toda na rua e tal, foi
um divisor de águas, assim, do ponto de vista da minha filosofia, do meu princípio político que eu carrego até hoje. Foi ali que eu incorporei de forma mais definitiva princípios de horizontalidade, de participação, de colaboração, de construir a política de forma articulada com o outro e com a outra, construir a política sempre pela perspectiva coletiva. E em função disso, desse processo todo, acabei tendo a oportunidade de ser candidato em 2014.